Como é que chama? Sacocheio.tv. Sacocheio.tv. Fui fazer meus 5 minutinhos no Bexiga pra desenvolver minha habilidade, meu material, ver onde eu consigo chegar com as coisas. E como sempre, eu tô naquela vibe que eu falo aqui no programa desde sempre. Eu meio que não tô nem aí, mas se eu falar que eu não tô nem aí, eu tô mentindo, porque eu tô um pouco aí. Mas eu não tô nem aí, mas eu tô um pouco aí. Entendeu? Mas eu não tô aí como eu estive há muito tempo. Mas eu tô aí um pouco. Dá pra entender? Quem foi no show no Acústico Comedy viu, eu acho que percebeu que esse cara não tá nem aí, mas ele tá aí. Se é que isso é entendível de alguma maneira, tá? Então eu tô meio que nessa... Eu tô nem aí no sentido de... Eu não tenho uma abertura, sabe? Pra tirar o gelo da plateia. Ah, vai lá e conversa e tenha umas piadas mais normais. Mais, não normais, mais amenas. Só pra fazer o público ser simpático com você. Eu não tenho isso, cara. Ou me aceita ou não me aceita. Basicamente eu virei uma gorda em 2016, tá bom? Sou obrigado a me aceitar do jeito que eu sou. E tem um ensinamento por trás disso aí. Chega uma hora que você percebe assim, esse sou eu, tá? Se eu sou obeso, eu sou obeso. Se eu sou um pau no cu, eu sou um pau no cu. Se eu sou grosso, eu sou grosso. Se eu sou antipático, eu sou antipático. Então assim, de alguma maneira, existe uma inteligência por trás daquele movimento que dizia: eu sou assim e você vai me aceitar, eu sou linda assim. Foda-se. Você é obrigado a comer uma gorda. Lembra dessa época? Época maravilhosa da existência? E eu briguei tanto com essas gordas, cara. Eu falava, gritava no programa. Você quer o quê? Que eu coma você? É isso? É isso que ela quer, cara. E aí? Ela quer. Ela tá exigindo isso num vídeo no YouTube. E aí? Lembra daquele cara que eu comentei aqui no podcast do Casamento às Cegas? E quando ele viu a mulher que ele tinha escolhido, era uma gorda tenébria. E ele não quis ficar com ela, só que ele não disse o porquê. Só que todo mundo sabia o porquê e ele foi cancelado. Porque todo mundo sabia o porquê, mas ninguém dizia o porquê. E ele falou, não, só não rolou, não deu muito certo, mas todo mundo sabia. É porque ela é uma gorda horrível, né? É por isso que você não quis ficar com ela. Só que ele não falou, ele foi cancelado por causa disso. Mesmo sem ter falado, mas agora pensando com outros olhos, eu penso, cara, se você entendeu que você não vai conseguir parar de comer Cheetos, você tem mais é que exigir que as pessoas gostem de você mesmo. Alguém vai gostar em algum momento. Se você for bem grosseira, mandona e antipática, alguém vai achar maneiro em algum momento. Não vai. Não vai, mas eu tô falando assim, cara, chega uma hora que você não precisa mais mudar. Tá entendendo? Porque assim, nem o seu cérebro muda mais. Você tá entendendo que o cérebro, que é você, o cérebro é você. Não existe mais nada além. O cérebro é você. Tá bom? O cérebro, ele é plástico até o quê? Até 21 anos? Ele altera a sua forma até os seus 21 anos. Depois disso, ele petrifica e acabou. Acabou? E aí quando... puta, isso que é foda. Aí quando você percebe, puta, ele petrificou do jeito errado. Aí você fica... acabou tudo. Fudeu. Ele petrificou do jeito errado. Era pra ter petrificado de outro jeito. Tá entendendo? O cérebro é uma massa de modelar. Desde o dia que você nasce até os seus 21, 22, é por aí, né? Neurocientista de plantão. Digam aí qual que é a data? A idade certa. E tipo assim, não interessa, não é interessante pra ideia a data exata, tá bom? Mas a data? Por que eu tô falando data? Idade exata. Não interessa muito a data. Puta, de novo? Eu tive um pensamento intrusivo que eu virava uma miniatura, que nem um chapulim, e eu pulava nesse copo e morria afogado. Eu acabei de ter toda essa história na minha cabeça em meio segundo. Peraí. Mas o cérebro, isso que eu tô falando. O cérebro, eu achava mais legal quando eu achava que era cérebro. O cérebro, ele nasce uma mole, e aí a vida vai
Alterando ele literalmente muda de formato. Ele é plástico, é o que os caras falam. Ele vai se movimentando. Você cria uma habilidade, nasce um calombo ali, que é o calombo do piano. Aí você toma um fora de uma menina e você gera o calombo ali, que é Red Pill. E aí você briga com seu pai e o seu pai vai embora e você gera um calombo aí no seu cérebro, que é: quando eu tiver 18 anos eu vou pintar o cabelo de azul. E os calombos vão sendo criados. Então, se você tiver uma infância maneira, uma adolescência maneira, uma juventude maneira, claro, vai ter os seus problemas, mas de maneira geral você tem que dar a sorte do seu cérebro se moldar do melhor jeito possível. Porque depois dos 21, quando ele petrificar, você vai olhar pra trás e vai falar: puta merda, petrificou do jeito errado que eu não queria. E aí, meu amigo, você vai pegar um martelo e vai começar a bater numa pedra dura. E sabe o que vai acontecer? Você só vai se machucar. Você vai se machucar se bater com o martelo na sua cabeça que petrificou do jeito errado. Errado, meu cérebro petrificou. Tô me sentindo o Renato Russo. Petrificou do jeito errado, meu cérebro. Meu pai estuprou a minha mãe na minha frente. E o meu cérebro petrificou com esta memória. E agora eu quero matar todo mundo porque meu pai me estuprou. Tá, chega. O que eu tô falando, cara? Pera aí. Como é bom esse microfone, cara. Como é bom esse microfone. Lembrei, é isso aí. Uma hora, seu cérebro petrifica e você fala: puta merda. Então aí depois de um tempo você pensa: cara, então petrificou assim e vai ser assim até o fim. Tá? E eu vou até o fim com o meu cérebro petrificado desse jeito que ele tá. E no meu caso eu não me dou bem em ambientes sociais. Eu não consigo ser simpático, eu não consigo sorrir. Eu não consigo ser agradável em ambientes sociais. Eu acho que é isso. Tipo assim, eu lembro que no show que eu fiz no acústico, eu tava testando lá uma premissa e aí eu comecei a conversar com a plateia sobre essa premissa. Acho que eu contei isso no último programa, mas aí eu fiz uma pergunta dentro da premissa ali e o cara falou não. Ele respondeu não. Aí eu falei: não? Eu comecei a ficar meio brabo. Eu falei: então não, então você não acha isso. Eu falei assim com o cara. E aí quando eu notei que eu fiz isso, eu comecei a zoar o fato de eu ser assim. Aí melhorou. Aí aliviou a barra e todo mundo se divertiu e foi maneiro. Mas até eu notar que eu tava sendo assim, eu tinha acabado com qualquer frequência de amor, de paz, de bons sentimentos que pudesse existir naquele lugar. Eu acabei com essas frequências, com a minha vibe. E aí quando eu percebi, entendeu? Quando eu percebi, e aí eu xinguei eu mesmo por ser assim, as frequências boas voltaram. Então tem algum ensinamento aí que eu não sei qual é, cara. Eu acho que é: entenda a maneira como o seu cérebro petrificou. Entenda que ele petrificou do jeito que não é o melhor, que não é maneiro. E aponta o dedo pra você sempre que você perceber que você tá fazendo algo que o seu cérebro duro está mandando você fazer. Lições de 800 frases. Lições que não terminam nunca. Dicas de vida que nunca terminam. Mas aí, então, aí eu tô meio que nessa. Eu tô que nem a gorda que quer ser amada por ser gorda. Entendeu? Essa é a minha dinâmica social hoje em dia. Eu já entendi, eu não consigo. Sabe que eu não consigo dar oi nem tchau? Eu
eu percebi isso depois de 35 anos que eu não dou oi nem tchau pra ninguém. E eu comecei a dar. Porque eu sempre pensei assim, cara, é óbvio que eu tô aqui. É óbvio que eu cheguei. Eu fiquei maior. Você não viu no horizonte que eu comecei a ficar maior? Quanto mais próximo de você eu tava, maior eu ficava. Esse é o meu oi. Se para pensar, o que é o oi? Você faz um barulho porque você chegou num lugar. Mas é legal, é importante, eu sei. Eu não tô dizendo essa ideia que eu tô falando com orgulho. Eu só tô falando... É assim que eu funcionava. E eu percebi isso depois de um tempo, depois de conviver com pessoas. E pra dar tchau também. Eu nunca dei tchau, eu só levantava e ia embora. E aí, dias depois, as pessoas falavam... Cara, você só sumiu aquele dia? Eu falei... Isso significa que eu fui embora. Mas você nem deu tchau. Então, você não viu eu ficando menor no horizonte? Isso significa que eu tô indo embora. E se eu der tchau e ficar no lugar? Tá entendendo? Eu não tô dizendo que essa ideia é legal, cara. Eu não tô falando que eu sou maneiro. Que essa ideia é bonita e que é pra ser assim. Eu tô falando que eu percebi isso de mim depois de conviver com muitas pessoas. Entendeu? Só que depois que o seu cérebro petrificou, você não consegue. Eu dou oi, dou tchau, mas é sempre uma agonia. Alguma dúvida? Que em 3 anos eu não vou ter mais nenhum pingo de consciência? Você tem alguma dúvida? Olha o podcast que você tá ouvindo, cara. Sabe o que me assusta também? A quantidade de pessoas que não vão perceber o teor cômico de tudo que eu tô fazendo, vai achar que é real e vai... É um pouco real, mas também não é tão real assim. Eu tô me divertindo, sabe? Agora eu quebrei a magia. Desculpa. Quebrei a magia do programa. Tava todo mundo hipnotizado pelo programa. Eu sinto isso. Tava bom. Tava legal. Eu acabei de destruir a magia inteira do meu programa. Que tava maneiro. Então esse sou eu. Uma gorda que quer ser amada por ser gorda. E aí, quando eu entro no palco hoje, eu não falo, ei, tudo bem, meu Deus, que legal, São Paulo é foda, né? Pra depois começar com as coisas mais grotescas que eu quero falar. Eu já entro com a primeira e dane-se. E é um experimento interessante que normalmente é um clima de tensão, mas conforme a coisa vai acontecendo, vai aliviando e vai ficando bom. Mas quando eu não consigo aliviar a tensão, é um desastre aéreo. Alguém escreveu um comentário muito, muito bom que era... Que é tipo fazer uma cirurgia. Não é bom esse comentário. Eu não lembro direito como é que foi. Então o que aconteceu? Eu fui no show. Eu fazia 5 minutos. Entrei no palco. Casa meio lotada. Metade do público não, metade da casa cheia. O que é bom. Uma quarta-feira. Eu entrei lá, pô, um monte de gente, casa lotada. Esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser maneiro, esse show vai ser maneiro. Já entrei com a minha premissa mais absurda de todas. Que cria um clima horrível. Só que eu sei que vai ter um momento ali que vai quebrar a atenção. Eu falei a frase que normalmente quebra a atenção e as pessoas dão risada. E o silêncio triplicou de intensidade. Se é que isso é possível. Aí eu pensei, beleza, normalmente essa parte alivia a tensão que eu criei, mas também não é 100% do tempo. Espera eu chegar no final, que no final é a parte que sempre alivia e sempre conserta a tensão que eu criei no início. É só... Calma, Arthur, vai lá. Continuar, eu sentei no banquinho e muito confiante de onde eu ia chegar, eu tava achando que eu tava dominando a situação. E aí quando eu cheguei nessa parte que é o meu bote salva-vida, o bote salva-vida simplesmente furou. E assim que eu lancei o bote salva-vida, o silêncio quintuplicou. E aí eu pensei, tá bom, se isso aqui não funcionou, acabou tudo. Fudeu. E aquele silêncio é o ponto de você ouvir alguém chupando com o canudinho o fundo vazio de um copo.
Sabe? Aí eu falei, tá bom, vocês não gostaram dessa, vamos pra próxima. Só que a próxima também é um negócio absurdo. E aí, eu comecei a falar um negócio absurdo, que é o próximo que é absurdo. E literalmente, e é a primeira vez que eu uso a palavra literalmente quando ela é necessária. Literalmente, eu olho pra uma menina que tá na plateia e ela tá olhando pra trás pra amiga dela com as mãos assim de... Que é isso? E ela passou o meu show inteiro olhando pra trás com as mãos abertas assim. E aí nesse momento eu comecei a gaguejar, comecei a engolir em seco, comecei a comer palavra, comecei a errar o timing de tudo. E aí o carro começou a se despedaçar na corrida. Aí começou a cair janela, começou a cair retrovisor. Aí eu... Tipo assim, nesse ponto de tantas vezes que eu já fiz essas premissas, eu sei onde é o ponto que dá certo, que alivia, que as pessoas dão risada e onde não é. Então eu tô sempre indo em direção a esse lugar, esse paraíso. Só que quando você chega no paraíso e ele continua um inferno, você pensa, fudeu, agora eu vou queimar até o fim dos meus tempos aqui nesse palco. E aí, nessa minha segunda premissa, eu também começo de um jeito escroto, tenso, fogo, tudo pegando fogo, e eu penso, não, mas ali no fim tem o paraíso. E aí eu fui indo até o paraíso, e quando eu cheguei no paraíso e falei o paraíso, o silêncio sextuplicou. Eu não sei até onde eu vou saber os números e como é que se fala quando ele... alguma coisa plicou. Sextuplicou o silêncio. Aí eu sentei no banco e falei, o que tá acontecendo com vocês? E aí o cara o cara que tava sentado na frente do palco com a namorada, ele falou assim, é que todo mundo aqui veio direto da igreja. E eu falei, beleza, e vocês me avisam só agora. Eu falei de 2 minutos e meio de zoofilia, mais 2 minutos de Hitler, e vocês esperaram pro final do show pra me avisar que vocês todos são da igreja. É isso? Aí eu sentei no banquinho e falei, então Jesus seja louvado. Uma boa noite pra vocês. Aí todo mundo começou a aplaudir. E aí fica com o próximo comediante da noite, e chamei o Luca Mendes. Enquanto o Luca Mendes subia no palco, ele veio rindo. Rindo alto. E aí se cumprimentou rindo. E quando eu saí do palco e fui pro camarim, tava todo mundo rindo. Essa foi a história da semana, cara. Que coisa boa. Que coisa boa. É isso, cara. Vai fazer o quê? Foda-se. Foda-se. Sensacional, cara. Que delícia, cara. Todo mundo aqui é da igreja. Eu tava tão nervoso que eu não consegui nem brincar com isso. Eu só louvei Jesus e fui embora. Que maneiro, cara. Que maneiro. Tá, peraí. Eu acho que não preciso mais contar história nenhuma, né? Cara, eu não tenho opinião sobre nada que aconteceu ultimamente aí. O mundo tá aí, né, pessoal? As coisas estão aí. Então eu vou ler e-mails, daqui a pouco a gente começa o saco cheio de música. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Free from me. Free from me. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Lucas Barreto mandou. Será que é o Barreto do 4A? Sobre o Tarja e uma recomendação de baboseira para assistir.